Gente, a conversa de hoje é com o Robson Luiz. Robson é coordenador do Comitê em Defesa do Banco do Nordeste. A gente trouxe ele hoje para debater essas mudanças que estão acontecendo na economia e essa pauta do governo e de alguns parlamentares e senadores de colocar em xeque o fundo de alguns bancos, inclusive o do Banco do Nordeste. Ô Robson, conta essa história melhor para a gente. Como é que é esse projeto? Ele existe mesmo de fato? Querem acabar com o Banco do Nordeste? Olha só, eu não entendo que a intenção seja, de fato, acabar com o Banco do Nordeste. Os projetos, na verdade, são projetos de emenda à Constituição, PECs, né? Tem uma tramitando no Senado Federal, colocada pela senadora Cátia Abreu, e tem uma outra PEC também na Câmara dos Deputados. Qual é o objetivo dessas PECs? Essas PECs têm a intenção de conseguir recursos para os estados investirem em infraestrutura, nesse momento de grave crise fiscal, tá certo? Só que eu acho que faltou um pouco mais de debate, de visão dos parlamentares, que apesar dessa boa intenção, os estados estão precisando de recursos, os estados estão precisando de dinheiro para investir em infraestrutura. Eles têm essa boa intenção, mas não observaram, digamos assim, os impactos que isso poderia ter numa instituição como o Banco do Nordeste. Por quê? O que é que essa PEC faz? Ela retira dos fundos constitucionais de financiamento regional, que são 3 no país. Temos o FNE, que é o Fundo de Financiamento do Nordeste, temos o FNO da região Norte e o FCO da região Centro-Oeste. Então, na verdade, a PEC do Senado, ela direciona 1/3 dos recursos desses fundos, que hoje são administrados exclusivamente por esses bancos públicos. No caso do FNE, que é o nosso caso, exclusivamente pelo Banco do Nordeste. Então, eles querem direcionar 1/3 desses recursos para os governos estaduais investirem em infraestrutura. Porém, desconsiderando a importância desses recursos para o setor produtivo, para a economia da região. Então, nós entendemos que retirar esses recursos do Banco do Nordeste para investir em infraestrutura, diretamente pelos governos dos estados, ele enfraquece a própria economia. No momento que a economia já está bastante frágil, debilitada, como é o momento atual, não é? Que precisa de investimento para o setor produtivo, que é quem de fato faz a economia girar, tirar 1/3 dos recursos que são aplicados para o setor produtivo para direcionar para os estados, pode ser um tiro no pé. Os estados recebem aquele recurso imediatamente, mas depois perdem talvez muito mais com o desaquecimento ainda maior da economia, com o desemprego, com o aumento da pobreza da população, e com redução de arrecadação, que é típica da atividade produtiva. A indústria produz, vende, paga imposto. Não é? O comércio gera impostos, gera tributos. E tudo isso pode ser afetado por essa redução desses recursos. O estado da Paraíba, inclusive, pode ser um dos mais afetados, já que aqui circula grandes projetos do Banco do Nordeste. Robson, como é que você avalia esse impacto aqui no estado? Olha, o impacto entendemos que seja desastroso. É um impacto enorme, porque o Banco do Nordeste, ele é um banco diferente dos demais. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Enquanto que os bancos privados, por exemplo, eles só oferecem crédito caro, é cheque especial, é CDC, crédito pessoal, de curto prazo e juros altos, não é? Para um público que se tem muita informação disponível no mercado ou muita garantia, não é? É assim que age os bancos privados, de uma forma geral. Os bancos públicos são diferentes e o Banco do Nordeste é mais diferente ainda, porque o Banco do Nordeste, ele trabalha fortemente com um público que nenhum outro banco quer, porque considera de altíssimo risco. Imagina numa região como o semiárido nordestino, afetada fortemente pelas secas, periodicamente, e às vezes secas prolongadas de 3, 4, 5 anos, não é? Quem é que vai investir na agricultura familiar?
Quem é que vai assumir um risco desse tipo? A agricultura por si só já é uma atividade arriscada, ainda mais com variações climáticas, com problemas climáticos como temos na nossa região. Quem entende disso, quem entende da região Nordeste, da dinâmica da região Nordeste, e justamente por isso tem know-how para aplicar recursos públicos com taxas baixas e aquele público que nenhum outro banco quer porque considera de alto risco, é justamente o Banco do Nordeste. É aí que o Banco do Nordeste faz a grande diferença. Eu como funcionário do Banco do Nordeste que sou, já estive em localidades, por exemplo, que não tinha sinal de celular sequer, isoladas, não chegava correio, mas o Banco do Nordeste chega lá para oferecer crédito de baixo custo e longo prazo para aquelas pessoas inclusão que querem... social, né? É uma forma de inclusão social. O Banco do Nordeste foi criado para isso. Não é? Essa é a função principal. Então ele atua desde esse público que está lá isolado naquelas comunidades rurais super distantes, que não tem acesso a nada, mas o banco vai lá oferecer o crédito para aquelas pessoas terem a oportunidade de produzir e ter uma vida digna para si próprias e para suas famílias. Não é? Mas também atua em outras vertentes, faz financiamentos para o comércio, para a indústria, não é? Para a própria infraestrutura. Não é? Inclusive foi uma das coisas que me chamou muita atenção nessa PEC, é que a senadora Cátia Abreu faz lá uma estimativa de quanto vai para os estados, não é? Como resultado dessa PEC. Ela prevê uma média de 5,15 bilhões por ano para as 3 regiões, tá certo? Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Os 3 fundos, FNE, FCO e FNO. É o que seria direcionado para os estados anualmente. Só que em 2018, só o Banco do Nordeste aplicou mais de 14 bilhões, só no Nordeste. Então, é para infraestrutura, que é justamente a intenção da senadora em retirar esses recursos, para investir em infraestrutura. Aí quer dizer, 5 bilhões por ano para as 3 regiões, quando só o Nordeste, com o FNE, o Banco do Nordeste, já aplica 14 bilhões em um único ano, foi no ano passado, 2018. É muito desproporcional, né? Então é uma coisa que não parece ter sentido. E diante desse cenário, a gente se pergunta, o que é que vem sendo feito? Como é que o comitê está atuando? Você também faz parte do Sindicato dos Bancários da Paraíba. Como é que todo esse segmento está reagindo a tudo isso? O que é que tem sido feito? Olha só, criamos esse comitê composto por entidades sindicais de toda a região Nordeste e também associações de funcionários, a FBNB, Associação dos Funcionários do BNB, a ABNB, Associação dos Aposentados. Então, todas essas entidades do Nordeste inteiro estão unidas nesse comitê com o objetivo de defender o Banco do Nordeste e, com certeza, ao defender o Banco do Nordeste, estamos defendendo o próprio Nordeste, né? E o objetivo dele é justamente debater o assunto, tanto nas Assembleias Legislativas, inclusive aqui a gente já solicitou para a Assembleia Legislativa uma audiência pública para tratar desse assunto especificamente, tratar dessa PEC especificamente, não é? Quais são os impactos dela no Banco do Nordeste e na região em si, na economia da região, não é? Se vai ser positivo ou não, porque eles acreditam que seja positivo, mas eu acho que está faltando essa visão periférica e de longo prazo para entender que, ao colocar o Banco do Nordeste em risco, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não discutiu aqui ainda, por que coloca o Banco do Nordeste em risco? Será que só retirando 1/3 desse fundo constitucional de financiamento do Nordeste vai fazer tão mal ao Banco do Nordeste? Né? Será? E aí é uma coisa que eu costumo dizer, faz um mal imenso. Por quê? O Banco do Nordeste, ele aplicou ao todo, no ano passado, em 2018, só para você ter uma noção, 43 bilhões de reais na economia da região. Desses 43 bilhões, 33 bilhões foram do FNE, desse fundo constitucional, e os outros 10 bilhões foram recursos próprios do banco, tá certo? Ou seja, o maior funding, a maior fonte de recursos utilizada pelo Banco do Nordeste para fazer os financiamentos, para oferecer crédito, são os recursos do FNE. Não é? O Banco do Nordeste tem uma receita
né, uma taxa, recebe por esse trabalho de operacionalizar esse fundo, uma taxa de administração, que fica em torno anualmente de R$1,5 bilhão de reais. Em 2018, foi aprovada uma lei, a Lei 13.682, que reduz a taxa de administração desse fundo, não só desse, dos outros também, tá certo? De 3% ao ano, sobre o montante que tem aplicado de crédito com o setor produtivo, para 1,5% ao ano, ou seja, reduz essa taxa pela metade. Porém, na legislatura anterior, tiveram uma certa responsabilidade. Isso é uma coisa que provoca um grande impacto, porque se a gente tem uma receita, considerando um percentual de 3% ao ano, de R$1,5 bilhão por ano de taxa de administração, se a gente imagina, se ela cai pela metade, ela cai 750 milhões por ano, tá certo? O banco, apesar de todo esse trabalho que é muito mais social, voltado principalmente para aquele público mais simples, para o agricultor familiar, que inclusive produz 70% da nossa alimentação, acho que boa parte da população não sabe disso, não é? 70% de tudo que a gente consome, de todos os alimentos, vem da agricultura familiar. E o grande apoiador da agricultura familiar no Nordeste é o Banco do Nordeste, não é? Então vamos ver, apesar da gente trabalhar com esse público de alto risco, não é? Nessa questão, nessas dificuldades, nessas intempéries climáticas que a gente vive na nossa região, principalmente no semiárido nordestino, não é? O banco ainda consegue dar lucro. O banco tem 67 anos de existência e nunca deu prejuízo um único exercício. Né? Então sempre deu lucro. O lucro médio nos últimos 10 anos é em torno de 520 milhões de reais. Se o banco dá um lucro médio nos últimos 10 anos de 520 milhões de reais e ele pode ter uma perda de receita, a redução pela metade da taxa de administração de 750 milhões de reais, isso por si só já levaria o banco para o vermelho, não é? Onde foi a responsabilidade da legislatura anterior com relação a essa questão? Já tem-se estudos e já tem estimativas de um crescimento, não é, do montante disponível de recursos do FNE para a gente aplicar, para o banco aplicar. Então, o banco poderia compensar essa redução da taxa de administração com o aumento do volume de crédito, que é mais importante do que nunca nessa situação que a gente está vivendo, essa crise econômica pesadíssima que o país está vivendo. Então, aumentar esses recursos disponíveis para o setor produtivo não só é importante para fortalecer a economia da região, mas como também aumentar a base de cálculo da taxa de administração, compensando aquela perda no percentual. É 3% ao ano, vai para 1,5% ao ano, mas a gente aumenta a base de cálculo, é 1,5% em cima de um valor maior. Então, a gente consegue compensar essa redução da taxa de administração e o banco não entra no vermelho, não vai à falência com esse aumento. O que essa PEC faz, ao retirar 1/3 desses recursos, é justamente impedir que o banco aumente o volume aplicado e, consequentemente, consiga compensar a redução do percentual de taxa de administração. Ou seja, impede a estratégia que o banco teria para não falir, para não entrar no vermelho por causa desse percentual de redução de taxa de administração, que seria aumentar o volume, fica impedido porque esse volume não vai estar disponível para o banco aplicar. Por quê? Porque vai ser direcionado para outra coisa. Então é um risco grande. É um risco muito grande. Se o projeto for aprovado. Se o projeto for aprovado, é quase certo que em pouco tempo o Banco do Nordeste vai à falência. Ele quebra. E a partir do momento que um banco público, seja lá qual for a empresa pública, comece a dar prejuízo, ao invés de contribuir para o governo com lucros, porque o governo é o grande acionista do banco, o governo federal. Então, parte desse lucro, né, é destinado para o governo todos os anos. O banco dá lucro, faz todo esse trabalho muito bem feito social, fortalece a economia, dá lucro e manda parte desse lucro para o governo todos os anos, a divisão de lucro, distribuição de lucros e dividendos das empresas. Né? Então, o governo, como maior acionista, é quem recebe a maior parcela dos lucros. Então, o governo deixa de receber, além do crescimento econômico promovido pela aplicação do FNE na região, além disso,
ele passa a não mais receber dividendos, passa a ter que bancar o prejuízo. E numa situação como essa, com a visão neoliberal do governo atual, é o que basta para justificar o fechamento, a venda do banco para qualquer outra instituição privada, por exemplo. Se é que tem interesse devido ao público, ao foco. Exatamente do Banco do Nordeste. Que é um foco que os outros, na maioria das vezes, não têm, às vezes nem chega. São cantos bem longínquos que o banco chega diferentemente de outros, né, Robson? A respeito disso, como é que as pessoas que estão lhe assistindo, que estão acompanhando, que estão fazendo parte desse engajamento, dessa resistência que vem sendo colocada aí com os comitês, as frentes, todas em luta para que as privatizações e desmontes das estatais não se concretizem, como é que elas podem acessar? Fala um pouco mais desse trabalho do comitê. Existe alguma campanha, algum abaixo-assinado para que elas participem? Olha só, o comitê, nós temos feito, o nosso grande objetivo é defender o Banco do Nordeste por várias frentes possíveis, né? Então, uma das frentes que iniciamos há um mês e meio aproximadamente, foi fazer todo um trabalho junto à classe política diretamente em Brasília. Então, eu e outros colegas, outros representantes do comitê estivemos lá em Brasília 2 vezes já, nos últimos 2 meses, aproximadamente, conversando com senadores, conversando com deputados estaduais, porque qualquer PEC, mesmo que a PEC estando tramitando no Senado, ela tem que passar também pela Câmara e vice-versa, não é? Então a gente conversa com senadores e deputados, né, mostrando por que não é interessante quebrar o Banco do Nordeste nesse momento. Por que é tão perigoso isso para a região? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, eu acho que é interessante a gente complementar, é que todo o sistema financeiro nacional, todos os bancos de atuação nacional, eles em geral retiram recursos do Nordeste e aplicam em outras regiões, principalmente o Centro-Oeste. Então ele pega as aplicações de poupança, de CDB daqui da região, né, e aplicam em geral a maior parte dos recursos em regiões como a região Sudeste, regiões mais industrializadas, mais desenvolvidas e com menor risco, né? O Banco do Nordeste é quem faz o caminho oposto. É uma das coisas importantes que as pessoas precisam entender isso, né? O Banco do Nordeste aplica 100% de todos os recursos que tem no Nordeste e ainda atrai investimento e recursos de outras regiões para o Nordeste, né? Há exemplo de grandes empresas como Fiat, Jeep e empresas de outros setores, né? Grandes empresas que são instaladas aqui na região, em boa parte financiadas com recursos através do Banco do Nordeste e muitas delas são trazidas inicialmente pelo Banco do Nordeste, que tem escritórios nas outras regiões, tem escritório em São Paulo, tem escritório no Rio de Janeiro, e o trabalho desses escritórios é justamente fazer as articulações devidas entre o empresariado lá de fora e até mesmo os governos locais, né? Porque às vezes tem a questão de incentivo fiscal também, então faz toda uma articulação para atrair essas empresas para o Nordeste, gerando empregos aqui, né? Além de tantas outras coisas, então, né? além de investir nas empresas essencialmente nordestinas, atrai empresas de fora para o Nordeste e com isso gera muitos empregos, diretos, indiretos, melhora a renda da população, melhora a economia. Então, por isso o Banco do Nordeste é tão importante. Então, a gente tem levado essa mensagem para os senadores, para os deputados, e estamos também trabalhando para fazer o debate com a sociedade local, em cada estado. E todos os estados estão articulando audiências públicas para tratar do assunto com a classe política, não é? E nessas audiências públicas também são convidados representantes do setor produtivo, representantes da indústria, representantes do comércio, representantes da agricultura familiar e dos produtores rurais também, que não, de maior porte, não é? Então todo mundo está discutindo isso, levando esse debate junto à sociedade através das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores. Então, temos feito esse trabalho. E a nossa Federação dos Bancários, dos Trabalhadores do Ramo Financeiro no Nordeste, a FETRAF Nordeste, está planejando aí uma campanha de abrangência regional, né, para toda a região,
né, para divulgar a importância de todos os bancos públicos, inclusive também o Banco do Nordeste. Esse é o trabalho que o comitê vem fazendo, não é, junto à classe política e junto aos próprios membros do comitê. Isso mostra também, esse projeto, a gente vê que num cenário de crise há propostas altamente desesperadoras que, na verdade, pelo que você falou, não solucionam absolutamente nada, muito pelo contrário, aumenta ainda mais a crise, porque vai tirar o crédito do pequeno produtor. Né, o pequeno produtor que é responsável por gerar todo esse circuito aí econômico que você destacou. Dentro desse cenário, Robson, quais seriam as outras soluções? Porque, segundo eles, o argumento usado é de que esse projeto ele salvaria, né, diante dessa crise, salvaria os estados. E como é que você vê isso? Existem tantos outros tipos de solução que não sejam tão drásticas como essa, não é? Exatamente. Olha, a gente entende que, primeiro, não resolve o problema dos estados, porque eles querem dinheiro para investir em infraestrutura e a necessidade de recursos para infraestrutura é bem maior do que aqueles 5 bilhões por ano, 5 bilhões para as 3 regiões, né, atendidas por esses fundos constitucionais. Então, a necessidade é bem maior do que essa. Então, não resolve esse problema e, ao mesmo tempo, retira recursos que vão para o pequeno agricultor, que vão para o comerciante, que vão para a indústria, que vão para a economia, que vão fazer a economia girar, gerar empregos e fazer com que a economia se recupere, cresça, volte a crescer, né? Então, esses recursos são importantes para isso. Não resolve o problema dos estados e, ao mesmo tempo, cria um outro problema, porque cada real que sair desses fundos constitucionais, cada real que sair do FNE é um real a menos que vai para a agricultura. Só que a gente não está, eu estou falando de real, mas na verdade são bilhões de reais, não é? Só o microcrédito rural, por exemplo, o AgroMi, que é um programa do Banco do Nordeste, tem mais de 5 bilhões aplicados na economia até o final de 2018. Mais de 5 bilhões, não tem aproximadamente 5 bilhões, quase 5 bilhões aplicados na economia, não é? E se a gente retira recursos desse fundo administrado pelo Banco do Nordeste, vai faltar dinheiro para esse pessoal. Vai faltar dinheiro para o agricultor familiar. E pode criar uma série de outros problemas, não só econômicos, porque a partir do momento que cria problemas econômicos, que a economia arrefece e as oportunidades de trabalho e de sustento das famílias na região começam a diminuir por falta de recursos para investir, e justamente e talvez até por falta de uma entidade como o Banco do Nordeste que realmente entende de Nordeste e não só empresta o dinheiro, né? Como a gente diz, é aquela história de não dar o peixe, empresta vara e ensina a pescar. É o que o banco faz. O banco trabalha com crédito produtivo orientado, principalmente para esses clientes de menor porte. O banco não só empresta, ele acompanha, ele assiste, ele orienta, ele faz com que a coisa dê certo. No caso do AgroAmigo especificamente, só para o pessoal entender isso aí, a gente trabalha numa região difícil, como é o caso da nossa região, principalmente o semiárido, que é mais difícil ainda, a questão climática, investindo na agricultura familiar, não é? E temos uma inadimplência pífia, mínima. Por que isso? Porque o Banco do Nordeste sabe o que funciona no Nordeste, sabe quais atividades são viáveis, orienta os clientes, não só empresta. Então, ele ajuda a fazer a coisa dar certo. E isso é importante porque cresce o produtor que pegou o crédito com o Banco do Nordeste, esse crédito volta para financiar outros e para beneficiar cada vez mais. Né? Então, o crédito que o Banco do Nordeste aplica, o volume que ele aplica, beneficia, volta para beneficiar outros. Né? Então, isso é muito importante. O banco consegue fazer mágica com esse dinheiro do FNE. É impressionante como a gente trabalha em situações tão críticas, nessa questão climática principalmente, e ainda consegue resultados tão bons. Né? Consegue ajudar tantas famílias e tantas empresas a crescer e ainda consegue dar lucro. O comitê, então, está tendo resposta, está tendo respaldo, os políticos estão atentos, Estão atentos, né? Nós preparamos documentos mostrando item por item por que aquilo ali é ruim para o Nordeste, é ruim para o Banco do Nordeste, é ruim para o Nordeste.
Para o tá certo? nordestino, né? Para o nordestino, para o povo nordestino. Você imagina uma situação como essa, só para a gente ter uma noção da questão. Se 70% de tudo que a gente consome vem da agricultura familiar, não é? Que é financiada essencialmente pelo Banco do Nordeste, né? Imagina se faltar recursos para isso aí. Se essa atividade deixar de ser desenvolvida como é hoje, diminuir, não é? Ou acabar por falta de recursos. Vai faltar alimento na mesa do povo. Porque 70% de tudo que a gente consome vem deles, vem da agricultura familiar, que por sua vez é financiada pelo Banco do Nordeste, essencialmente. Entendeu? Então vai faltar alimentos. Das duas, uma, ou vai ter desabastecimento, ou vamos ter que comprar mais caro de outras regiões, gerar emprego em outras regiões, enquanto o nosso povo fica na miséria e provoca aquela coisa antiga que a gente estudou há tanto tempo já, né, desde a escola. Que ninguém gosta nem de lembrar. A questão do êxodo rural. O homem do campo que hoje, os poucos que restaram, se mantêm graças a entidades como o Banco do Nordeste, financiando a atividade que eles desenvolvem, não é? A partir do momento que não tiver, aí vem as questões, vem os problemas econômicos, vem a questão da falta de alimentos ou encarecimento, não é? E aí vem também o problema social, porque o homem que não tiver espaço no campo, não tiver oportunidade, ele vai para os grandes centros em busca de oportunidades. Resultado, aumenta o número de favelas, quantidade de favelados, então cria todo aquele problema social, aumenta a violência, aumenta tudo. Então a gente tem que pensar nessas coisas com muita calma. É importante que esse pessoal que está pensando em resolver o problema dos estados, pensem um pouco mais longe, enxerguem um pouco mais longe, tenham uma visão mais ampla e de longo prazo, para ver o impacto que isso pode ter em suas próprias regiões, que pode não ser só o impacto bom de ter aquele recurso que ele quer para a infraestrutura, que também não vai resolver, né? Uma solução, por exemplo, ontem o governo apresentou algumas PECs, não é? Que faz parte do plano econômico, né, do governo, e uma delas prevê que utilizar 220 bilhões de reais de fundos públicos federais, que não sejam esses, FNE, FNO e FCO, tá certo? São outros fundos, que, de acordo com o governo, estão lá parados, não estão sendo aplicados. Então, eles querem usar esse dinheiro para cobrir déficit do governo de uma forma geral, pagar dívida e coisas do tipo, não é? Então, uma boa sugestão, uma boa solução seria utilizar uma parte desses recursos, não é, para resolver o problema de infraestrutura dos estados, o problema de falta de recursos dos estados, e deixar o dinheiro dos fundos constitucionais para os bancos fazerem, os bancos públicos, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e, no caso do Centro-Oeste, é o Banco do Brasil, não tem um banco regional lá, deixar para que os bancos apliquem na economia, façam a economia crescer. A gente espera que a gente tenha tirado algumas dúvidas, esclarecido e até mesmo alertado você que não sabia desse risco que o Banco do Nordeste corre. Robson, a gente agradece pelos seus esclarecimentos, as portas estão sempre abertas. Que é isso, eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer discutir com a população de uma forma geral, falar sobre a importância dos bancos públicos, que muita gente não tem essa noção, não é, da importância de um Banco do Nordeste para a nossa região. Eu que agradeço o espaço cedido por vocês. Obrigada.